Amigos, começou a loucura, começaram as trocas, contratações. Na verdade, jogadores free agents, agentes livres que encerraram seus contratos estão sendo assinados por outras franquias. Esse vídeo é o informativo para a gente falar sobre as principais trocas. Não vamos falar aqui de renovações, só quando ela é muito relevante, como é o caso do Jason Kelce, por exemplo. Mas depois, quando as coisas esfriarem um pouco, a gente fala sobre os times que mais se reforçaram, que mandaram melhor ou pior, tá bom? Então, a gente vai fazendo por lista para você não perder nada. Você assistindo esses vídeos, você não vai perder nada de importante. Primeira coisa que você tem que ter feito é ver o vídeo de ontem, que fala sobre como foi até a 1h da tarde do período de tampering que começou na segunda-feira. Nesse período, os times podem negociar com jogadores. Eles assinam oficialmente na quarta-feira, amanhã, se você está vendo esse vídeo no dia da publicação, e a gente vai começar com Jonnu Smith. Então, torcedor dos Patriots que nem eu, já fica sabendo, você só perdeu o jogador até agora. Nada de novo, tá uma tristeza. Jonnu Smith, tight end dos Patriots, foi para os Falcons, o que é interessante porque ele se junta a Arthur Smith, que era da comissão técnica dos Titans quando o Jonnu Smith estava lá. Aí, já vamos falar de um dos principais times dessa loucura que está acontecendo, que é o Chicago Bears. O Chicago Bears trocou a sua primeira escolha geral e aí agora eles estão malucos. Pagaram muito dinheiro para 2 linebackers, mas o primeiro foi de boa, que foi o TJ Edwards. Ele veio dos Eagles para os Bears, e aqui a gente já fala de 2 times, né? Os Bears pegando jogadores e os Eagles perdendo muita gente. Teto salarial, Vikings, Eagles, Rams, são times que a gente vê perdendo jogadores para poder se manter ali, cara, para poder fazer uma coisa melhor no draft, tanana. TJ Edwards, excelente linebacker dos Eagles para os Bears, contrato de 3 anos por 19,5 milhões. Calais Campbell, um cara que eu gosto, veterano, inclusive peço desculpas, deixa eu só ver a idade do Calais Campbell, 36 anos, claramente já não tá mais tão jovem. O nosso querido Calais Campbell foi liberado dos Ravens. Mais uma perda grande para os Eagles, Javon Hargrave. E pra mim, cara, os 49ers são top 5, talvez só por essa troca, que foi incrível. Javon Hargrave assinando um contrato de 4 anos no valor de 84 milhões, mais de 20 por ano, para o Javon Hargrave sair dos Eagles para ir para os 49ers. Então, cara, essa defesa dos 49ers, ela é assustadora, cara. Ela é assustadora. Mais um dos Niners, Mike McGlinchey, jogador de linha ofensiva saindo dos Niners para ir para os Broncos. Cameron Sutton, cornerback, saindo dos Steelers para ir para os Lions. Ben Powers, linha ofensiva, saindo dos Ravens para ir para os Broncos. Olha os Broncos reforçando essa linha ofensiva. A gente sabe que eles estão tentando melhorar a vida do Russell Wilson de toda forma possível. Saints também é um time que está perdendo muita gente. E é complicado, porque o Eagles foi para o Super Bowl. O Saints não é bem isso, né? Os Saints estão numa situação mais difícil e perdendo jogadores defensivos, como é o caso do David Onyemata, que vai para o rival de divisão Atlanta Falcons, que os Falcons também fizeram bastante coisa no dia de ontem. Aí veio uma das grandes, Jimmy Garoppolo. A gente sabia que ele tinha sido liberado dos 49ers e que ia assinar com outro time, e os Raiders eram uma das opções. Os rivais longevos aí, né, São Francisco e Oakland sempre foram muito perto, mesmo agora em Las Vegas isso continua. Jimmy Garoppolo se torna quarterback dos Raiders, se junta a Josh McDaniels, em que eles trabalharam juntos lá na época dos Patriots, e a gente vai ver que não foi a única adição. Depois o Davante Adams, wide receiver, postou nas redes sociais assim: se você não falou comigo recentemente, você não vem com papo. O cara tá meio revoltado, cara. Tá meio revoltado. Pra mim, é uma queda do Derek Carr pro Jimmy Garoppolo, mas também é mais barato. Os Chiefs estão com problema de linha ofensiva, provavelmente perderão ambos Andrew Wiley e Orlando Brown Jr. Nesse vídeo, eles apenas perderam Andrew Wiley, que foi pros Commanders. E, cara, os Commanders também fizeram o primeiro dia de free agency muito interessante. Uma menos relevante, mas divertida. Mike White, quarterback dos Jets, o melhor quarterback dos Jets, foi para os Dolphins, claramente, ser reserva do Tua, já que eles fecharam a opção de 5º ano do Tua Tagovailoa. Números do contrato do Jimmy Garoppolo, 3 anos, 67,5 milhões. Connor McGovern, jogador de linha ofensiva dos Cowboys, vai para os Bills, e é um cara que eu gosto, é um jogador que eu gosto bastante. Chase Winovich, que já foi linebacker dos Patriots, foi para os Browns, não deu muito certo, e agora vai para os Texans, que também se movimentaram de forma interessante nesse primeiro dia.
Aí os Chiefs pegaram um jogador de linha ofensiva. Os Chiefs têm esse negócio de rapidamente resolver as questões. Deve ser legal torcer pra um time assim. Jawaan Taylor, de linha ofensiva dos Jaguars, fechou um contrato de 20 milhões por ano, 4 anos, 80 milhões para, os Chiefs. Josh Oliver, tight end dos Ravens para os Vikings. É um tight end que eu gosto, mas que é pouco falado porque ele é um tight end de bloqueio, não é um cara de receber. E os Vikings, meu querido amigo Rafão Martins, lá da NFL Brasil, está pistolito, porque os Vikings não tiveram um bom primeiro dia. Von Bell, isso foi pesado. Os Bengals perderam seus 2 safeties principais, tanto o Von Bell como o Jesse Bates. O Von Bell foi para os Panthers e o Jesse Bates foi para os Falcons. Os dois vão para a mesma divisão. E os Bengals ficam sem 2 safeties principais. Isso é um problema para o draft. Nate Davis, indo dos Titans para os Bears, jogador de linha ofensiva. Mais uma dos Bears grande, Tremaine Edmunds, Bills para os Bears. Tremaine Edmunds é um monstro e reforça essa defesa. É muito interessante porque a defesa dos Bears ela já foi absurda, deixou de ser absurda e agora tá voltando, porque os caras estão contratando gente pra caramba. Tremaine Edmunds e TJ Edwards é assustador, cara. Jesse Bates, eu tinha falado que ele vai para os Falcons e ele recebe um contrato de 4 anos no valor de 64 milhões, o que torna ele o 4º safety mais bem pago da liga. É um valor bem alto. Patrick Peterson, o veteranaço ex-Vikings e ex-Cardinals, vai para os Steelers. E eu achei bonito porque, pelo jeito, ele ficou muito feliz. Ele postou, mudou o banner dele pro Heinz Field, que agora é Acrisure, mas enfim, colocou os troféus. Ele tá muito orgulhoso de ser dos Steelers, só que ele cometeu um errinho de pôr uma foto dele com a camisa 7. Meu amigo, você não vai usar a camisa 7 em Pittsburgh. Essa daí é do Big Ben. Mas aí ele vai usar a 2 e que se dane o Mason Rudolph, né? Obo Okoronkwo, indo dos Rams para os Browns. Os Browns, silenciosamente, também fizeram um primeiro dia interessante. Perderam jogadores pouco relevantes e contrataram bons jogadores. Sam Darnold, quarterback, ex-Jets, ex-Panthers, vai para os 49ers ser reserva. Isso é muito claro. A briga Brock Purdy e Trey Lance vai resolver quem é, depois tem o reserva, e aí vai ter o Sam Darnold. E o Sam Darnold, meu amigo, desculpa, aceita que você é o 3º jogador e é isso aí. Cam Dantzler, a gente sabia que o Vikings tinha liberado, foi contratado pelos Commanders, o cornerback Cam Dantzler, que é uma adição interessante. Mais um jogador perdido pelos Eagles, Marcus Epps, o safety. Então já são 3 titulares de defesa e talvez Darius Slay saia também. Marcus Epps vai do Eagles para o Raiders. Bob Okereke, um jogador que eu gosto bastante, meio underrated, assim, meio subestimado, vai dos Colts para os Giants num contrato de 4 anos no valor de 40 milhões, 10 milhões por ano. Beleza, aí, mais à noite, eu já tava fazendo o NFL Show, programa que passa toda segunda-feira, 11h30 da noite lá na Rede TV, em que a gente falou muito sobre isso, falou de outras coisas legais, veio outras contratações interessantes. Dre'Mont Jones, defensive tackle dos Broncos, assinou com os Seahawks. Também ficou muito feliz e eu acho que é uma adição interessante. Matt Gay, eu não falo muito de kickers, mas o Matt Gay é um bom kicker e ele assinou com os Colts. Os Colts que tem uma história longeva de bons kickers. Dalvin Tomlinson, mais um jogador perdido pelos Vikings, pesado, contratado pelos Browns, um jogador de linha defensiva. Jimmy Ward, da secundária dos 49ers, assina com os Texans, que também fizeram um primeiro dia interessante, a gente vai ver no final desse vídeo. Marcus Davenport, mais um perdido aí pelos Saints, mas sinceramente, não foi uma boa contratação dos Vikings, apesar de não ter sido caro, no sentido de que o Marcus Davenport não foi um bom jogador na temporada passada, definitivamente. Principalmente para um pass rusher. O linebacker Caden Ellis, também Saints, mais um jogador perdido pelos Saints, foi para o rival de divisão, os Falcons. Eu fico maluco quando os caras vão para o rival de divisão, cara, porque é muito... é uma traição. Tô brincando, são negócios. Eric Kendricks, mais um jogador que a gente sabia que os Vikings tinham perdido. Quantos jogadores eu já falei que os Vikings perderam aqui? Foi para os Chargers. Linebacker novo nos Chargers. Essa defesa dos Chargers é interessante. Ótima contratação do Denver Broncos, Zach Allen, jogador de linha defensiva, de ponta de linha defensiva dos Cardinals, assinando com o Denver Broncos para reforçar essa defesa que já é bem interessante. Quarterback Taylor Heinicke, que a gente adora ver jogar, que sempre é engraçado, interessante, vai para os Falcons. Esse grupo de quarterbacks dos Falcons aí é uma coisa pra gente ficar de olho. E as duas últimas que aconteceram agora que eu tô gravando,
Jacoby Myers, o melhor wide receiver dessa free agency, ex-Patriots, vai para os Raiders. Olha que poético, né? Jacoby Myers é o cara que fez aquela cagada no jogo contra os Raiders na temporada passada, passando a bola para trás pro Chandler Jones, que fez o touchdown. Agora eles vão se unir. Mas eu gosto muito do Jacoby Myers, cara. É um cara divertido de se ver jogar, guerreiro, assim, forte, sabe? E que faz passes também. Isso é uma coisa que o Josh McDaniels pode usar, porque ele já usou em New England. Por fim, um ex-Patriots e agora ex-Bucks, o guard Shaq Mason, de linha ofensiva, assinou com os Texans. Como eu sempre faço nesses vídeos, vamos ver se teve mais alguma troca importante nesses 10 minutos que eu tô gravando. Aparentemente não. Então, próximo vídeo, que sai amanhã muito provavelmente, a gente vai falar sobre as trocas a partir daqui. Golim, teve mais gente? Teve, como eu falei do Jason Kelce, que falou que não vai aposentar e que renovou com os Eagles e tudo mais, mas eu não falo de todo mundo também, porque fica uma loucura, entendeu? Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o gostei nesse vídeo, se inscrevam nesse maravilhoso canal. Tava só confirmando pra ver se não tinha faltado ninguém. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Amanhã tem mais. Grande abraço.